Oi, queridas, bom dia, tudo bem? Bom, então aqui quem fala é a Bruna Letícia, Bruna Brito. Bom, agora a gente vai dar aqui início à história de Dorcas, né? A Dorcas é essa mulher que a gente conhece por amar servir, né? Servir com amor, né? Então eu convido, o nosso versículo de hoje é bem pequenininho, né? Então eu convido vocês a lerem, a refletirem sobre ele agora aqui um pouco comigo, tá bom? Ele está lá no livro de Atos, no capítulo 9, e somente o versículo 36, que diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Bom, dando uma pesquisada aqui, né, e relembrando um pouco da história de Dorcas, a gente vê que o nome de Dorcas é bem legal, o significado do nome dela, que significa um animal ágil, um animal rápido, né, ou até mesmo uma gazela, né, e fazendo uma simbologia a esse animal. Ela é uma mulher, a gente pode ver na história dela, vamos ver ao longo dos próximos dias também, ela é uma mulher de muita agilidade no trabalho que ela exercia, né? Ela ficou conhecida pelas suas grandes obras de amor. Então, assim, ao analisar a vida de Dorcas, a gente pode perceber e entender que a mulher que ama servir, ela tem algumas características importantes. E eu destaquei aqui algumas delas para a gente conversar um pouco sobre, tá? Então, ali no nosso versículo, já de cara, já diz que ela era uma discípula de Jesus que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas, né? Então, esse é o ponto-chave ali do nosso versículo, né? Bom, então eu queria colocar aqui que a primeira característica que eu coloquei de Dorcas é dela ser dedicada, né? Uma pessoa que é dedicada é aquela pessoa que não leva as coisas de qualquer maneira, não faz de qualquer jeito, né? É a pessoa que entende que todo trabalho exige um esforço, uma dedicação, tempo e responsabilidade, né? E faz-o assim, né? Então, e quando eu penso em dedicação, sabe, eu até, quando as pessoas me perguntam uma característica minha, assim, eu gosto de dizer que eu sou dedicada, eu gosto de profetizar isso sobre a minha vida, sabe? Porque eu vejo isso em mim, sabe, com toda a humildade, claro, né? E por quê? O que eu penso sobre a dedicação, né? Existem pessoas que têm muita boa vontade, né? Tem aquele desejo de fazer algo para Deus, de ajudar o próximo, mas acaba não se empenhando para fazer, sabe? Ou não dá o seu melhor. E assim a gente vê que o trabalho não prospera e a pessoa acaba se frustrando porque não teve uma dedicação suficiente para seguir em frente, sabe? E essa é uma qualidade muito importante de Dorcas, ser dedicada. Dedicada não é só aquela pessoa que tem vontade de fazer. Por isso que eu profetizo muito sobre isso, sobre a minha vida, sabe? Ser dedicada, não ter só a vontade de fazer, mas pegar para fazer, sabendo de todo o trabalho que tem, mas mesmo assim dar o meu melhor, fazer com excelência e não descansar enquanto não ficar perfeito, sabe? E uma qualidade importante, um outro ponto importante aqui da vida de Dorcas, né? É que ela, ali diz nosso versículo, que eu até comentei agora que era um ponto-chave, é que ela praticava as boas obras e dava esmolas. E olha que interessante, né? Pensando bem aqui, as duas palavras, um conjunto de palavras ali, né? Praticar boas obras e dar esmola, parece que é a mesma coisa, mas na realidade não é, né? Tem uma pequena diferença, vamos entender junto então. Então, assim, ó, praticar a boa obra, eu entendo que é tudo aquilo que a gente constrói com as nossas próprias mãos para servir alguém, para servir alguma pessoa, né? Ou para marcar a vida de alguém. Então, eu preparo aquilo que eu tenho para doar. Vamos pensar um exemplo aqui. Eu vou ao mercado, compro um pacote de arroz para mim
e já separo um para doação que eu vou entregar na igreja ou para uma campanha que algum lugar esteja arrecadando, né? Eu entendo que isso é praticar uma boa obra, né? Agora, o dar esmola, eu entendo que é eu tirar do meu sustento, do que eu tenho, para suprir a falta de outra pessoa, sem eu me planejar, sem eu me programar, mas ver a necessidade do que aquela pessoa tem, sabe? Entender que existem situações, momentos que não vai dar tempo de eu ir comprar ou de eu preparar aquilo para entregar. Eu vou ter que dar o que eu tenho mesmo, né? Então, se eu tenho meu pacote de arroz lá em casa e tem alguém necessitado, eu pego do meu e me compadeço, sabe? Meu coração percebe que aquela pessoa precisa, meu coração se compadece e eu reparto aquilo que eu tenho com alguém que está precisando daquele alimento, daquele cuidado, seja lá o que for, né? Então, eu até destaquei aqui que as boas obras a gente faz para dar. E a esmola você dá de si, né? E voltando aqui um pouco para a história de Dorcas, para a gente não se alongar muito, ela tinha essa habilidade, a gente vai ver mais para frente na história dela, de fazer roupas, né? E até coloquei aqui, fazia roupas de vestir, né? Mas também ela se preocupava com as roupas, entre aspas, internas, né? Que são, vamos pensar assim, numa metáfora, que seriam as roupas que cobririam a alma de quem estava precisando. Além dela vestir por fora, ela também vestia a pessoa por dentro, né? Então, esse coração voluntário de Dorcas a fez uma discípula de Jesus que nos deixa um legado gigante de amor ao próximo. Quando eu penso em amor ao próximo, eu sempre lembro da história de Dorcas, né? E aplicando aqui para nossa vida, eu sempre penso assim, falo por mim, mas pode ser para todas nós também, né? Mas eu sou chamada para servir, né? Todas nós somos chamadas para servir. Então, que a gente aceite esse chamado com alegria, que a gente sirva a Deus de todo o nosso coração, né? Oferecendo o nosso melhor para Ele, o melhor do melhor, aquilo que a gente não se cansa, sabe? E também é que a gente possa servir a nossa família, né, da melhor forma, dedicando tempo a eles, uma melhor comida, uma melhor mesa, uma melhor lavada de roupa que seja, né? Que a gente também tenha compaixão para servir os nossos irmãos, né? Tendo empatia pela dor do próximo, assim por diante, né? E também que a gente ofereça os nossos dons para ser usado por Deus, na casa de Deus, no ministério, né? Porque Deus nos dá talentos. Então, os talentos que Deus deu para mim, que deu para você, não são talentos para serem enterrados, né? Mas sim para multiplicar. Então, que a gente não seja uma serva inútil. Que a gente exerça o nosso chamado de servas com excelência, né? Com maestria. Então, era isso que eu queria deixar para vocês, para o meu coração e para o coração de vocês hoje. Esse exemplo de uma mulher que servia com suas habilidades, que era Dorcas, né? Bom, é isso, queridas. Deus abençoe o dia de vocês, o fim de semana de cada uma de vocês. Um beijo, fiquem com Deus.